Olá, tudo bom? Quero deixar uma palavra para você e uma palavra para mim também, porque a palavra do Senhor, ela é uma espada de dois gumes, né? Ela corta para frente e para trás. E sempre quando alguém está ministrando a palavra, Deus também está falando àquela pessoa que está ministrando, está exortando aquela pessoa, né? Então, quem ministra a palavra não está livre das correções de Deus, muito pelo contrário. A palavra fala duplamente com ele. Eu quero ministrar aqui uma palavra que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. Mas antes de eu entrar na palavra, eu quero pedir para você se inscrever neste canal, caso não seja inscrito, curtir, comentar e compartilhar para que essa mensagem vá cada vez mais longe e toque cada vez mais corações. Amém? Então, tendo feito isso, vamos para a mensagem. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. É um versículo que eu amo bastante. Na verdade, a passagem, o capítulo por si só, é um dos capítulos que eu mais amo, que diz assim o versículo 31. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Eu vou ler novamente. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. A palavra do Senhor ela é bem clara, né? Esse capítulo de 2 Samuel, capítulo 22, fala sobre Davi, né? Logo após receber uma grande vitória, logo após ter sido livrado das mãos dos seus inimigos, né? Davi proferiu essas palavras deste salmo que tem como título o Cântico de Davi em ação de graças. O que é ação de graças? É agradecimento, porque Davi tinha sido livrado das mãos de Saul e dos seus aliados, né, dos inimigos de Saul, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que tinha sido ungido a rei, e isso automaticamente despertou a ira das outras pessoas contra a vida dele. Mas Deus livrou ele destas tormentas, Deus livrou ele dessas perseguições, né? E Davi não era um homem perfeito, Davi era um homem comum, como eu, como você. Davi revela ser um músico muito talentoso quando é chamado para tocar por rei, que até então era Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Naquele momento, Davi ele não se engrandeceu, muito pelo contrário, ele mostrou humildade, porque Deus havera escolhido ele para ser o novo rei de Israel, porém, ele agiu de humildade em servir, né? É o que nós vemos diferente acontecendo nos dias de hoje. Ao invés de procurarmos servir, nós procuramos sempre ser servido, mas a Bíblia é bem clara quando diz que o maior tem que servir o menor. Davi poderia simplesmente ter se recusado a servir o rei, porque ele já tinha sido escolhido como novo rei, mas ao invés disso ele foi lá servir ao rei. Então ele já se mostrou um músico muito talentoso, porque quando Davi tocava, a Bíblia nos fala que os espíritos que atormentavam Saul se retiravam, porque é isso que acontece quando nós louvamos a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. E Davi ele era esse homem. E ainda, sem falar que ele escreveu a maior parte dos salmos, né? Dos 150 salmos, Davi escreveu mais ou menos 73 salmos. Eu digo mais ou menos porque são 73 oficiais. Existem alguns salmos anônimos que podem sim ser atribuídos também a Davi. Então Davi era um homem que era apaixonado por louvor e não perdia uma oportunidade de estar louvando a Deus, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Então só por isso aí já mostra que Davi tem uma lição para nos dar. Todas as vezes que você lê os salmos, você pensa que Davi estava no momento de glória, quando na verdade a maioria deles Davi estava no momento de tribulação, de perseguição, e mesmo assim ele estava cantando salmos ao Senhor. Compor hinos, louvores e cânticos como esse do 2 Samuel capítulo 22 não era algo incomum para Davi. Porque se Davi estava na prova, ele escrevia uns salmos, ele escrevia uma canção para dizer que Deus o livraria daquela situação. Se Davi estava na vitória, ele escrevia um salmo, ele escrevia uma canção, dando gratidão a Deus por Deus ter livrado ele. Então, em todos os momentos, Davi estava louvando ao nome do Senhor.
No Salmo 51 mostra a terrível angústia que ele sentiu pelos pecados que ele cometeu contra Urias e Batseba, né, que todo mundo conhece, que foi o adultério e o assassinato, né? Então ele se sentiu profundamente angustiado e triste pelo pecado que cometeu. Davi compreendeu a fidelidade do Senhor e escreveu esse cântico de 2 Samuel 22, segundo a perspectiva de Deus. Davi sabia que o Senhor havia o purificado novamente, tanto que no Salmo 51 ele diz, mais alvo do que a neve. O que é alvo? Algo branco. Então Davi estava dizendo com essas palavras que Deus havia transformado ele, purificado ele dos seus pecados e o tornado mais branco do que a neve. Você já ouviu alguma coisa mais branca do que a neve? Não existe, mas mesmo assim a palavra do Senhor nos fala que quando nossos pecados eles são purificados, nós nos tornamos mais alvo do que a neve. No versículo 10 de Salmo 51, ele também diz que Deus havia dado a ele um coração puro, havia transformado o coração dele, aquele coração pecaminoso, em um coração puro. Por quê? Porque ele havia se arrependido e Deus havia o perdoado. Deus ele não é como o homem que diz que perdoa e depois joga na sua cara. Quando Deus perdoa, ele pega o nosso passado e lança no mar do esquecimento. E foi o que aconteceu com Davi. Davi passou por todo esse processo, mas entendeu que ele tinha uma vida nova com Deus, que o passado dele não definia quem ele era naquele momento. Por isso que ele escreveu 2 Samuel capítulo 22, como um cântico de agradecimento a Deus, porque ele tinha consciência de que ele não merecia que Deus o livrasse das mãos dos seus inimigos, mas mesmo assim Deus o livrou. Então, já contextualizado sobre a vida, um pouquinho da vida de Davi, vamos para 2 Samuel 22, que já começa a partir do verso 2, né? Que já diz assim, no verso 2 até o verso 6, né? Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador, de violência me livraste, me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei e dos meus inimigos fiquei livre, porque me cercaste as ondas da morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Então Davi ele estava escrevendo, falando com Deus, que Deus havia livrado ele de tudo aquilo que o homem achou que talvez não fosse possível, né? Porque quem era Davi para achar, para acreditar que por força própria, por questões, por sabedoria própria, Deus o livraria de um exército, né? Assim como também quem era Davi para achar que pela força dele próprio ele derrubaria um gigante. Então aquele mesmo Davi que escreveu o Salmo, que escreveu 2 Samuel 22, foi o Davi que derrubou o gigante, porque o mesmo Davi que acreditava no Deus de 2 Samuel 22, era o Davi que acreditava lá no Davi que derrotou o gigante, porque ele tinha plena convicção de que aquele gigante não caiu pela pedra, aquele gigante não caiu pela funda, aquele gigante caiu pelo poder da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz, né? Porque Davi disse para o gigante, você pode vir a mim com espada e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Então Davi tinha plena convicção de que o poder não estava nas armas que ele usava, no estilingue, na funda, na pedra, mas sim no nome do Senhor. E é esse mesmo Davi que diz, 2 Samuel capítulo 22, versículo 31, o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam, né? O versículo 32 diz assim, porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus, né? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraçará o meu caminho, né? Então Davi acreditava que o caminho de Deus era perfeito, até quando ele estava sofrendo, até quando ele estava angustiado. Ele acreditava que os caminhos de Deus eram perfeitos para a vida dele. Por que essa palavra mexe muito ao meu coração? Porque é muito difícil acreditar que os caminhos de Deus são perfeitos quando coisas ruins estão acontecendo.
É muito difícil acreditar que os caminhos de Deus são perfeitos quando, ao invés de sim, nós ouvimos não da parte de Deus. É muito difícil acreditar que os caminhos de Deus são perfeitos quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. É muito difícil acreditar. Mas mesmo assim, a palavra de Deus ela é clara. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor ela é refinada, né? Ela é pura, não tem mistura, não tem meio termo, né? Ela é refinada. E Deus, ele é o escudo, né? Ele é a proteção. Aquela proteção lá de Efésios capítulo 6, né? Ele é o escudo de todos aqueles que nele confiam, né? E a pergunta que Deus faz para mim e a pergunta que Deus faz para você é a seguinte: será que nós estamos confiando em Deus? Será que nós estamos confiando nos caminhos do Senhor? Será que nós estamos confiando que aquele caminho é o melhor caminho, mesmo estando desagradando a nossa vontade, mesmo estando desagradando o nosso ego? Será que esse caminho mesmo é o caminho perfeito que nós devemos seguir? Será que no fundo não existe dúvidas no nosso coração? Ele é o escudo de todo aquele que nele confia, né? Então, nós confiamos e Deus protege. Deus ele não é aquele que vai te forçar a vir para a presença dele. Deus não é aquele que vai te forçar a permanecer na presença dele. Ele diz que ele é o escudo de todos aqueles que nele confiam. Você só precisa confiar. É uma opção sua confiar. Deus não te obriga a confiar nele. E essa é a palavra de hoje. Será que nós estamos confiando em Deus? Porque é como uma frase que diz, né? Se o Deus que você serve nunca contrariou as suas vontades, é porque você não está servindo a Deus de verdade. Você está servindo a si mesmo. Porque o Deus de Israel, ele sempre contraria as nossas vontades. Porque nós não conseguimos enxergar um palmo diante do nariz. Então Deus ele não vai deixar a gente fazer tudo o que a gente quer, porque ele sabe que nós não temos propriedade para tomar decisões sobre a nossa própria vida. E é isso que nós precisamos entender. Deus ele sabe de todas as coisas. Nós só precisamos aprender a confiar e a esperar no Senhor. Que Deus continue te abençoando, te dando força e te dando graça. Vou ficando por aqui e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Estamos aí rumo a 3K. Que Deus abençoe. Falou, fui. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.